Eu sou o Cabra. Eu sou o João e esse é o Tô Nem Aí. O nosso bate-papo sobre inteligência artificial. Você tem essa opção de ter o Claude no seu desktop. Não é só você entra no navegador e ele tá lá, ou no app. E aí você vai ver uma íconezinha aqui que você não vê geralmente na hora que você abre o Claude, que é esse martelinho aqui. É porque eu habilitei um negócio aqui no Claude, que é esse modo desenvolvedor. O que esse martelinho quer dizer? Ele te permite você começar a usar o Claude mais como um agente, que é o que você não faz com ele normal. Como que você usa o Claude geralmente? Você chega aqui para o Claude e fala assim, gera uma piada, por exemplo. Claro, porque o livro de matemática estava triste? Porque tinha muitos problemas. O que acontece? Se você quiser salvar essa piada aí, por exemplo, do Claude, o que você vai ter que fazer no seu computador normalmente? Vou abrir aqui uma pasta aqui qualquer minha, e aí eu vou ter que ir lá, aqui copiar, vou ter que vir aqui criar um arquivo texto aqui qualquer, e eu vou ter que colocar a piada aqui dentro e salvar. É isso que você tem que fazer. Ou seja, eu tive que copiar, colar, mexer as coisas. Por quê? Porque o Claude não é um agente. Ele só gera aquele dado e fica ali dentro dele. Se você quer conectar esse dado com algum outro sistema externo, nesse caso seria o arquivo lá dentro do seu computador, você tem que fazer a ação de mover o dado do Claude para o lugar onde você quer. E aí é que entra a parada do agente. Ele tem essa habilidade de, por exemplo, criar um arquivo, de copiar o conteúdo que ele gerou para dentro do arquivo, mover esse arquivo para outro lugar, ou fazer coisas mais complicadas. Faz uma busca na internet. Ele pode fazer qualquer coisa que um usuário poderia fazer. E aí, nesse caso, para você habilitar isso no Claude, eu ativei esse cara aqui que chama File System, que ele permite agora o Claude fazer coisas que você faz lá com as pastas que você tem. Então você pode criar uma pasta, criar um arquivo, mover um arquivo, renomear um arquivo. Você pode fazer essas coisas agora que o Claude não conseguiria fazer antes. Você pode falar para o Claude qual pasta que ele pode mexer. Não é que ele vai mexer no seu computador inteiro, não. Primeiro, vamos fazer uma coisa legal. Você tá vendo que não tem nenhuma piada aqui nessa pasta, né? Se você olhar os nomes aqui, tem os vídeos nossos aqui, outras coisas, mas não tem piada. Se eu chegar pro Claude agora, eu posso falar assim, Claude, crie um arquivo no meu desktop e coloca essa piada nele. E aí, o que o Claude vai fazer? Olha, jogou uma mensagem, porque como ele está mexendo no seu computador, ele pede autorização. Então tudo que ele for mexer no seu computador, ele vai pedindo autorização. Ele criou uma autorização para poder escrever no arquivo, e agora ele falou, ó, criei um arquivo chamado piada.txt, na onde eu deixo ele criar. Olha aqui, a piada agora tá lá. Essa é a diferença do agente. E pensa o que você pode fazer agora. Se você tem um código, todo o programa que você fez ali dentro, ele pode mexer em todos os arquivos do seu programa. Ele tivesse acesso direto a todos os arquivos que você tem do seu programa, e ele pode modificar todos eles. O agente, então, ele permite com que a IA generativa ela funcione de uma maneira mais sistêmica, no sentido que ela cria os dados e esses dados podem propagar para outros sistemas, e isso pode ser usado de outras formas. Igual nesse caso, você criou uma piada, isso foi propagado para o file system que você criou lá, e aí esse file system criou o arquivo lá da piada. Ele tem um negócio que é um protocolo. Protocolo é só um jeito de conversar entre as máquinas. E aí ele tem esse protocolo que é chamado MCP, que foi a Anthropic que criou. E aí os serviços, vão dizer, ou esses outros sistemas que você pode conversar, se eles seguirem esse protocolo, um agente pode meio que conversar com esses outros serviços, e um agente pode conversar até com outro agente. Então isso é o que vai permitir o Claude sair de dentro da prisão que ele tá hoje, vamos dizer assim, né? Que ele só fica ali preso ao que você tá conversando com ele. Não, ele agora... Dentro daquele contexto da janela dele, da histórico do que você conversou, né? Agora ele tem acesso a sistemas externos. Uma coisinha legal que ele pode fazer também, só um outro testezinho rápido. Você tá vendo? Teve vários vídeos nossos aqui. Ele também pode ler esses arquivos. Então eu posso pedir para ele, olha, dê uma olhada nos vídeos
no meu desktop e crie uma piada sobre eles. O que o Claude vai fazer? Tá lá, ó. Tô querendo olhar os arquivos. Tem que dar permissão para ele. Esse é o procurando ali, tudo quanto é formato de arquivo, de vídeo. E aí ele criou a piada e gravou num arquivo piada também. Então se a gente for lá agora, lá, piada vídeos. Esse é o poder dos agentes, né? Então o que vai acontecer agora? Se antes você estava escrevendo um texto, ou você tinha um texto com várias imagens no seu diretório, você está criando, por exemplo, um PowerPoint, uma apresentação que tem um monte de arquivo junto, documentos que você está usando, figuras que você está usando, esse tipo de coisa, ele vai, ou você está criando um programa que tem vários arquivos e tudo mais, ele consegue ter acesso a todos esses arquivos, e aí você consegue processar eles todos juntos. Então isso dá um outro nível. A gente vai delegar ainda mais. É isso que vai acontecer. Esse negócio de agente não surgiu com o MCP. Antes de você ter o MCP, você já tinha, no GPT, por exemplo, você já tinha a questão de plugins ou tools, era o nome técnico que tinha naquela época, né? Que era uma maneira de você integrar o dado que a GPT está gerando com um sistema que você está programando na mão. O file system que você está usando é um programa que alguém criou, não é algo que magicamente um dia, né, o Claude acordou e depois de muito treinamento ele falou assim, agora eu sei como funciona o arquivo. Não, alguém programou essa integração entre o Claude e o seu arquivo. Tanto que, a princípio, o pessoal também chama isso muito de RAG, né? Que é essa coisa de aumentar a capacidade do seu modelo, que basicamente é você buscar coisas externas ao modelo, né? O RAG, ele é um pouco diferente, porque o function calling, né, o tools, ele é construído dentro do Claude. O RAG, ela é uma maneira que as pessoas lá no início eles desenvolveram para você resolver o problema da janela de contexto. Por exemplo, um livro, né? Eu pego todos os livros de Shakespeare e aí eu salvo isso num banco de dados. E se aí eu quero, por exemplo, criar uma piada sobre Shakespeare, era um processo, né? Você tem que imaginar isso como se fosse vários estágios. O primeiro estágio era usar o modelo para descobrir palavras-chave do que ele ia buscar. Então imagina que é como se eu estivesse usando o Claude ou o ChatGPT para gerar uma busca no Google. E aí eu mandava essa busca no Google, o Google ia me retornar vários trechos da obra de Shakespeare. Esses dados iam ser embutidos num segundo prompt. E aí com esse prompt ele ia fazer o que eu queria, que no caso era gerar uma piada. São duas coisas. Uma surgiu para resolver o contexto da limitação da janela, né, que os modelos têm. E o outro surgiu para você integrar o Claude e as IA generativas com outros sistemas. Obviamente, com isso simplifica a criação do RAG, porque agora eu posso simplesmente criar um MCP que conecta com a minha base existente de Shakespeare. Uma coisa levou a outra. Em algum momento, né, precisava de alguma padronização, né, de como você faz essa extensão do modelo, né? Eu tô dizendo extensão no sentido de ele tem essa limitação, tinha, né? Porque se você pegar o novo Gemini aí que tá vindo aí, você vai ter uma janela de 10 milhões de tokens. Com uma janela desse tamanho, a gente está conversando de modelos que tinha milhares de tokens, né? A gente tinha 4.000 tokens, que são 4.000 palavras que ele conseguia fazer. Quando a gente está falando de 10 milhões de palavras, a gente está falando de um livro agora. Antes, no início, a gente não conseguia colocar um livro para o Claude ou para GPT ler e falar assim, me fala o que você achou desse livro, né? Não cabia. E aí você usava o RAG para poder fazer esse tipo de extensão, e aí você vai lendo uns pedaços ali do livro e vai jogando e vai lendo pedaço a pedaço. Agora não, a gente vai ter essa capacidade de jogar tudo. Você necessariamente aumentar o tamanho da janela não tira a necessidade não. do RAG ou a utilidade do RAG. Porque, obviamente, agora, por exemplo, eu poderia botar um livro do Shakespeare inteiro e pedir pra gerar uma piada. 10 milhões de tokens, isso tem um custo muito alto, né? Dependendo do tanto do custo desse modelo. Porque o nosso custo, ele varia de acordo com a mensagem que a gente tá mandando e com a mensagem que a gente tá recebendo. Usando o RAG, ainda tem uma vantagem que eu posso usar ele pra diminuir a quantidade de dados que eu tô mandando, diminuir meu prompt e tornar meu prompt mais barato. E tem o outro lado também. No momento que você pode botar um livro agora num prompt só, o cara vai querer jogar a biblioteca inteira no RAG, entendeu? Pegar todos os livros. Né? Então não tem limite.
Quanto mais der pra gente, mais a gente usa. Então não Exato. tem limite. Eu queria mostrar um outro exemplo de uma coisinha que eu fiz. Eu gosto de ficar criando esses joguinhos, né? Quando eu tô mexendo com o Claude. Só que toda vez eu tenho um problema quando eu vou gerar um jogo. Que são os elementos do jogo, né? Os assets. Por exemplo, se é um jogo de navinhas atirando. Eu tenho um problema para criar a imagem da nave, para criar a imagem dos meteoros, dos planetas. Então eu sempre pedi pro Claude usar símbolos simples ou tentar criar um arquivo SVG. Agora não. Se eu colocar mais uma extensão do Claude, que é buscar coisas na internet. Eu mando ele procurar imagens de nave, ele vai achar as imagenzinhas das navezinhas dos planetas. Aí eu falo com ele, agora com as imagens que você achou, cria um jogo para mim usando essas imagens. Eu quero mostrar o jogo que foi criado. Então ele criou esse jogo aqui usando essa estratégia de buscar. E aí ficou um joguinho até bacana aqui, ó. Essas imagenzinhas que ele tá usando, ele pegou de um arquivo que tinha imagens gratuitas para usar em joguinho mesmo, de navinhas e tudo mais. Ele descompactou o arquivo e criou esse jogo aí. E criou meio que de primeira. Isso são coisas novas que você pode fazer. Por exemplo, criar um jogo onde você pede para ele ir na internet, pegar algumas imagens, ele cria um joguinho usando essas imagens. Ou seja, o nível dos jogos que você pode criar agora é um nível acima, em termos de gráfico, dos jogos que você poderia criar quando você não tinha um agente. Quando você não tinha um agente, o que você tinha que fazer? Você tinha que mandar ele criar o jogo, depois você tinha que buscar as figuras você mesmo e passar para eles as figuras e falar, ó, eu vou ter essas figuras aqui, cria o jogo para mim. E agora você não tem que fazer nada disso, ele vai fazer tudo automático para você. Ou nem aí se você vai se inscrever no canal. Mas eu tô aí sim, então se inscreve, viu?